Ok. Aí o professor Gaudêncio está chegando. Bom dia, tia Lúcia. Pode começar, viu? Ainda falta o outro chegar, minha filha. Eu comprei um, que esse já tá para lá de Bagdá. Pois é, aí 8º ano, segunda aula, viu? Aí qualquer coisa é só falar aqui que eu estou escutando. Aí eu só vou montar tudinho para não atrapalhar a aula, viu? Um abraço, até já. Até já, tchau. Vamos lá então, meninos. Meninos do 9º ano. Vamos lá, eu vou estar aqui no Instagram, 9º ano. Aí vamos continuando. Eu já disse a vocês na aula passada sobre a questão da completiva nominal e da objetiva indireta. A gente já fez os exercícios, aí estamos na página 122. A página 122, ela vai trazer a questão das orações subordinadas adverbiais. Aliás, as orações subordinadas reduzidas, certo? A gente estudou até agora as orações subordinadas desenvolvidas. Agora existem as orações reduzidas. Eu vou dar o conteúdo aqui de uma revisão sobre verbo. Aí existe, certo? Existem as formas nominais do verbo. Formas nominais do verbo. Que vão ser pedidas para esse tipo de coisa aqui. Existe o infinitivo. São 3 formas nominais, certo? Chamadas formas nominais do verbo. Infinitivo, que é quando o verbo termina em AR, ER e IR. Existe a forma de gerúndio, certo? Gerúndio, que ele termina em NDO, ok? E existe a forma infinitiva de particípio, que termina em DO, ok? Por exemplo, ficar, ele é infinitivo. Ficando, ele é gerúndio. E ficado, ele é particípio. Então, essas 3 formas nominais do verbo iremos utilizar nas orações subordinadas reduzidas, certo? Aí, como eu já disse a vocês, a gente já estudou as orações subordinadas, a gente já estudou elas na forma desenvolvida, agora nós vamos estudar na forma reduzida, certo? Aí aqui, como eu disse a você, ó, meu receio, aqui, ó. Então, deixa eu printar isso aqui. Aí, ó, meu receio, aqui, deixa eu botar aqui, ó. Mas tive receio de enfrentar, olha aqui, ó, enfrentar. Logo depois da preposição, tem a forma nominal do verbo. Aí o nome disso aqui é oração reduzida, certo? Oração subordinada reduzida, ok? E, no caso, ela é reduzida de gerúndio, de infinitivo, aliás. Ela é reduzida de infinitivo, porque o verbo termina em AR, ok? Se ele terminasse em NDO, mas tive receio de enfrentando a corporação, vamos dizer no que caso a do presente, né? Hã? No caso do presente. Isso.
Aí seria a forma nominal seria gerúndio e ele seria uma oração reduzida de gerúndio. Aí existe a oração subordinada reduzida de particípio. Se tivesse assim, mas tive receio de enfrentado a corporação, né? Se fosse essa frase, é um exemplo, tá mais ou menos, mas aí enfrentado, certo? E justamente fica na forma de particípio. Então, essas são as três formas nominais do verbo, certo? Vou printar aqui e a gente já vai para outra página. Então, essa outra página, nós temos aqui o... Ok. Aí, nessa outra parte, aqui tem um quadro resumo do que a gente estudou, certo? Aí tem as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, como eu já falei para vocês. Aí tem as completivas nominais, tem a predicativa, tem a positiva, tem subjetiva, objetiva direta e objetiva direta, certo? Aí, então, você vai colocar nesse quadrinho aí, você vai colocar o que eu vou dizer aqui. Aqui é subjetiva. Aqui embaixo é objetiva direta. E aqui embaixo é objetiva indireta. Pronto. Aí quem tem o livro, preenche aí. Essa aqui é completiva nominal. Ela tem a função de complemento nominal. Eu falei já para vocês. A predicativa. Aqui tem um erro, né? A função de implicativo, não, de predicativo. Aqui tem um erro. Do sujeito. Aí aqui é a predicativa. E a outra embaixo é a positiva. Complete aí e a gente já encerra esse assunto. Aí vamos, hoje são 12/8. Bote aí nessa página 12/8, que a gente já viu. Vamos para a próximas atividades. São exercícios. A gente vai fazer bem rápido. Vou fazer uma questão, eu deixo para vocês fazerem outra. Aí existe um assunto bem facinho. Logo depois tem um assunto fácil. Aí esse assunto é bom demais. Aí a gente vai para a unidade 4 e vai... Mas aí, professor, Oi? esse assunto que o senhor dá, o próximo... Importantíssimo. Importantíssimo. Ele cai também em todos os concursos. É processo de formação de palavras. Cai em todo concurso, certo? Na prova, as provas, no ensino médio também ele cai, no primeiro ano, certo? E é bom vocês aprenderem aí, tá certo? Eu vou passar essa página aqui. Eu vou passar essa página. Aí vamos aqui para os exercícios. Na linguagem mais formal, as orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas e as completivas nominais se relacionam com a oração principal por meio de preposição. Entretanto, na linguagem informal do dia a dia, muitas vezes elas são empregadas sem a preposição exigida pela norma padrão da língua. Reescreva essas frases de acordo com a norma padrão, norma mais formal. Não duvido que você tenha esquecido de me ligar. Não duvido. Aí seria... Deixa eu pegar aqui. Essa página mesmo? Não duvido. Aqui, quem duvida, duvida de algo, tá certo? Não esquece de fazer uma pergunta. Então, aqui no meio, aqui, aí você vai colocar uma preposição de. Vai colocar aí uma preposição de. Certo? Gostaríamos que. Gostaríamos de que. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de algo. Aí aqui, outro dia. Falta beber água de novo. Lembre-se que
É lembro Lembrar. de que. Lembra de quê? É lembro de que. Aí lembro de que. Então, aqui outro dia. A comunidade de jovens do meu bairro tem necessidade que todos, né? Tem necessidade de que todos, certo? Então, aí tá. Você vai responder aí, viu? Tem a necessidade e tal. Aí vamos passar para a próxima questão. Eu vou passar, viu? Vou passar aqui para a próxima questão. Ó, número 2. Leia aí para mim, Marcos, por favor. Certo. O Livro dos Sentidos, de Ricardo Azevedo, é composto de várias histórias narradas por um menino que expressa suas opiniões, emoções, ideias e fantasias sobre os sentidos. Sendo o narrador um menino, o texto tem a naturalidade da expressão oral de uma criança e o modo de narrar traz recursos de linguagem próprias da língua falada. Entre eles, há um que, embora seja muito comum na nossa fala cotidiana, deve ser revisto quando tivermos de nos expressar em uma situação de comunicação mais formal. Trata-se do uso excessivo do que. Leia este trecho do livro para conferir. Posso ler, professor? Pode, leia aí. É um trechinho aqui do um livro aqui. Minha avó, mãe de meu pai, garante que formiga sabe falar. Ela contou que na casa dela também tinha formiga e que cansou de passar inseticida. Elas sumiam por um tempo, mas voltavam belas e formosas, como se nada houvesse acontecido. Um dia, minha avó desanimou e resolveu conversar com as formigas. Chegou bem perto, pediu para elas terem juízo e irem morar no jardim. Disse que assim não era possível e que estavam atrapalhando muito o serviço da cozinha. Disse que ela tinha 87 anos e já estava muito velha para ficar catando formiga escondida todo santo dia no açucareiro. Ô, coisa ruim, viu? Formiga no açúcar é horrível, professor, pelo amor de Deus. É horrível mesmo. O cara vai tomar um cafezinho cheio de formiga no açúcar. E de formiga ninguém merece, né? Aí, Tony. Então, olha, tem aí vários cases que estão marcados, certo? Vários cases aí estão marcados. Aí, minha avó, mãe do meu pai, garante que ela contou que formiga e que cansou, disse que e que estavam. É. Então, essa aí está perguntando o seguinte, na próxima questão. Aí ele pede, falei em voz alta, a gente já leu, reescreva um trecho eliminando o excesso de que, certo? Algumas vezes, quando... Preste atenção, que isso é uma dica também, viu? Dá É para a dica eliminar esses que, né, professor? em Dá para eliminar a maioria dos que aqui, né? da... Quando você vai fazer um texto, para não ficar tanto repetido, você pode substituir um que por o qual, ou as quais, certo? Então, dependendo de como a gente pode ver, a gente pode substituir por o qual ou as quais. Aí, minha avó, mãe do meu pai, garante que... Aí, aqui não ficaria legal colocar o qual, né? Garante o qual, não fica. Não Ela fica não. contou, ela contou o qual também não. Não. Aí também tinha formiga e que cansou de passar. E a Também não fica qual bom. cansou de passar. Essa aí dava para colocar, viu? E Dava? disse a qual, disse, naquele formiga ali, dava para colocar a qual. Disse que aí não dá, e a qual estavam atrapalhando, ou o qual estavam atrapalhando muito o serviço da cozinha.
Pode ser também, disse que não pode. Então, nós temos aí, podemos eliminar, viu? Certo? Aí, Só achei dois mesmo. aí você pode substituir por esses dois elementos aí, ou se não, reescrever o texto e ver essa questão aí, certo? Aí vamos para a próxima. Vamos para a próxima aqui. Aqui é um trechozinho, transcreva as orações a seguir no seu caderno. Deixa eu ver o que ela tem, de acordo com a função que exerce a função principal. Não, isso aqui não é para fazer, não. Isso aqui é. Aí olhe, vocês vão pegar, classificar as orações de acordo com o que a gente estudou, certo? Essa outra questão lá era só substituir. Eu não vou fazer esse restante, não. Tem que ser junto com os colegas e tal. A gente não está na sala de aula para fazer. Aí, aqui. Não falei que não era o seu primo. Então, aqui, tem uma oração principal, certo? Eu sei que é uma oração subordinada porque tem que. Então, essa aqui é uma oração subordinada, substantiva. E não falei. Quem foi que falou? Fui eu. Tem aqui um sujeito oculto, certo? Eu. Ô, Marconildo, Oi. toda vez que tipo, tiver um que na frase, ou melhor, na oração, ele sempre vai ser oração subordinada substantiva, é? Oração subordinada substantiva. A característica da substantiva é esse aqui, viu? Ok. Então, olha, não falei, certo? Eu não falei. Então, eu aqui está oculto. A gente sabe que tem um sujeito. Se ela tem um sujeito, ela não pode ser subjetiva. Então, tem que ser os outros tipos. Aí, falar é o verbo. Quem fala, fala algo. Então, não tem preposição entre o falar e o que. Então, ela é objetiva direta. Não tem preposição. Certo? Como é o nome daquela que tem 2 pontinhos? É a última que a gente estudou. Hein, João Vitor? Substantiva positiva. A positiva. Muito bem. Então, é uma oração subordinada, substantiva, a positiva. Certo? A positiva. Eu não sei escrever com esse negócio de mouse, não. Se tivesse uma lousa aqui de escrever, dava certo. A positiva. Aí aqui, convém que, certo? Lembra que eu falei que verbos na terceira pessoa é uma oração subordinada substantiva que tipo? É a primeira. Oração subordinada substantiva que tipo? Subjetiva. Viu? Deixa eu só aqui. Francisca, tudo bem? Não, mas você está bem para poder dar aula. Se não tiver, eu substituo você. Você dá aula amanhã. Essas são duas. É as provas até sexta-feira, viu? Misericórdia, Jesus te abençoe. Pronto, eu estou em aula aí, quando for o horário lá para as 11 horas, aí eu tenho o link, viu? Não, é de 11 horas, 9h40 é amanhã. E sexta-feira é de 11 horas. É.
Mas se você quiser, eu substituo você. Tá bom, então. São 2 aulas. Tchau. Obrigado, Francisca. Eu estou em aula, por isso que eu não atendi, viu? Porque aí depois eu chamo você lá, viu? Tchau. Nada. Voltando aqui, que a professora Francisca estava com a mãezinha dela doentinha. Aí Tudo de ela bom pra ela. a mãe dela voltou para casa ontem, né? Ela tem 92 anos. Aí Ah, ela tá aqui, ela ainda caiu na escada lá do prédio dela. Aí eu disse, Ave Maria. Jesus amado, Francisca, pelo amor de Deus, né, Francisca? Aí É, pronto, mas é assim mesmo. Aí ela vai dar aula lá daqui a pouco. Ó, vai tudo dar certo. convenceram-me de que. Então, nós temos, antes da preposição, convenceram quem? Eu, né? Ele está oculto aqui. Eu. Certo? Então, convencer é o verbo, e logo depois do verbo tem uma preposição. Quando isso ocorre, como é o nome disso aqui? Qual é o tipo de oração subordinada? Tem um verbo e tem uma preposição logo em seguida. Oração É, subordinada, é, substantiva. É completiva nominal ou objetiva indireta? é indireta, objetivo indireta. Muito bem, objetiva indireta, certo? Aí, meu desejo é, olha aqui na oração principal, o verbo de ligação. Quando tem verbo de ligação na oração principal, antes do que? Aí, que tipo de oração é? É a antepenúltima. É o quê? Predicativa. Muito bem, Josinho, muito bem. É oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa. Muito bem, viu? Aí, se vocês quiserem mais explicação, vai lá no meu canal do YouTube, que eu tenho as aulas sobre isso aqui lá, viu? Aí, ó. Agora vamos para a próxima. Vamos ver se João, se quem acerta, viu? Olha, tenho certeza de que. Então, aqui, ó. Aí, antes, aí, o sujeito é eu, que ele está oculto, né? Tenho certeza. O verbo ter tem uma palavrinha no meio e tem uma preposição. Como é o nome dessa? Qual é o nome dessa? Ela é uma objetiva indireta ou uma completiva nominal? Completiva nominal. Completiva nominal, muito bem, certo? Completiva nominal. Então, esse aí é o exercício, certo? A gente vai indo. Deixa eu colocar aqui, que a gente já fez. Aí a gente vai. Tem o quadrinho abaixo, vocês vão fazer em casa. E a gente vai para o próximo assunto, que é muito legal. E esse aí você é mais. Esse é mamão com açúcar, como diz aí, né? Esse é mamão com açúcar, certo? Aí, quem não aprender, meu filho. Né? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês, bem rapidinho. Aí, olha, nós sabemos que nós sabemos que existe na língua portuguesa palavras que são formadas por outras línguas, certo? A própria língua portuguesa, ela é formada por a língua grega e a língua latina, o latim e o grego, certo? Então, o que nós falamos hoje é uma derivação do latim e do grego. Mas nós temos influência do africano, do italiano, do francês, certo? Do inglês. Então, nós temos aí. Esse tipo de formação de palavras é chamado processo de formação de palavras. Aí ele é bem facinho, preste atenção, que ele cai em todo assunto de concurso,
Esses dois assuntos que eu estou dando para vocês, ele cai sempre em concurso público, certo? O assunto de oração subordinada e esse assunto de processo de formação de palavras. E ele vai ser revisto lá no primeiro ano. E, então, quando vocês forem fazer concurso público, seja qualquer concurso, e vocês forem fazer com esse assunto, se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão aprender ele para o resto da vida. Aí, ó, a língua está em constante processo de transformação, palavras deixam de ser usadas, chamadas palavras arcaicas. Existe o português arcaico, que era aquele de 1500, 1900, 1800, e existe o português moderno, que é esse que a gente está agora, viu? Aí passam a ter novos significados, essas palavras são deixadas de lado, aí elas passam a ter novos significados, são criadas outras palavras a partir daquelas que estavam, e assim vai indo, a língua é bem dinâmica. O processo de criação e recriação de palavras sempre acontece em qualquer idioma, certo? Aí, no início da unidade, nós lemos o marido mata o homem que trazia as cartas da amante, da esposa, o carteiro, e pode-se dizer que nesse momento há um homicídio. A palavra homicídio ela é formada pela junção de dois termos originados do latim, um dos idiomas que deu origem à língua portuguesa. Homine e sídio. Homine quer dizer homem, ser humano, e sídio quer dizer resultado da ação de matar. E homicídio significa, então, destruição da vida de um ser humano. Matou a pessoa, né? A morte. Quando conhecemos como uma palavra é formada, temos mais facilidade em descobrir o significado de outra. Então, vamos ler aqui essa questão de Rubens Braga, da crônica, chamada Os Jornais. A impressão que a gente tem, lendo jornais, continuou o meu amigo, é que lar é um local destinado principalmente à prática de uxoricídio. A palavra uxoricídio é formada também pela junção de dois termos originários do latim. Uxore quer dizer esposa e sídio quer dizer resultado ou ação de matar. Uxoricídio significa assassinato da esposa cometido pelo próprio marido, que hoje é chamado de feminicídio, viu? Então, são palavras assim, como para formar essa palavra, como também a palavra homicídio, juntaram-se duas outras, cada um com significado próprio. E por isso dizemos que homicídio e uxoricídio, ou feminicídio, são palavras compostas. Várias palavras da língua portuguesa são formadas desta maneira, juntando-se elementos que têm significados diferentes. Essa é uma das maneiras de palavras surgirem no idioma, e, além disso, é também uma das formas de se conhecer o significado de outras em que há partes semelhantes na formação. Por exemplo, inseticida é o que serve para matar inseto. Formicida é que serve para matar a formiga. E bactericida é que serve para matar a bactéria. Então, nós temos lourinha, loura mais inha, carteiro, carta mais eiro, anteontem, ante mais ontem, eletrodoméstico, eletro e doméstico, canário da terra, canário mais da terra. Certo? Essas palavras foram formadas por processos de formação naturais da língua, das quais podemos nos servir não só para criar, como também para compreender o sentido de muitas outras composições, como eu já disse para vocês, viu? Aí, vamos para aqui, para a próxima. Ó. Existe o processo, eu vou falar da forma que eu tenho melhor explicação do que o que está aí no livro. Existem os processos de formação de palavras. Ok? Esse processo de formação de palavras, ele é dividido em dois. São dois tipos, viu? Existe o derivação e existe o composição. Derivação, eles são vários outros. Composição, derivação, existe derivação prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parassintética,
imprópria, hibridismo, onomatopeia, sigla, abreviatura e só. E a composição, existe dois: aglutinação e justaposição. Ok? Então, nós temos aqui esses dois processos de formação de palavras e os seus tipos. Aí a gente tem que estudar cada um deles. Vamos começar pelos mais fáceis, certo? Pela derivação prefixal. Derivação prefixal. Nós temos que saber o que é o radical e o que é prefixo. Prefixo é o que é acrescentado, antes do radical. Certo? Por exemplo, a palavra desleal. Desleal vem de que palavra? Desleal vem de que palavra? Algo que não é leal. Hã? Algo que não é leal. Sim, mas ela vem de que palavra? Vem da palavra leal, certo? Infeliz. Vem de que palavra? Feliz. Feliz. Muito bem. Então, isso é chamado, o que vem antes do radical, é chamado de prefixo. Logo, a derivação é prefixal. Então, aqui tem o prefixo 10, e o prefixo in, certo? Então, é chamado de derivação prefixal. Existe a derivação sufixal, que é o sufixo, que ele vem acrescentado, ele é acrescentado depois do radical. Por exemplo, aí eu vou dar a minha lealdade. Ela vem de que palavra? Felizmente. Vem de que palavra? Então, aqui nós temos dade como sufixo e mente como sufixo. Então, nós temos aqui a derivação prefixal e sufixal, tá certo? Então, nós temos aí essa derivação prefixal e sufixal. Então, nós temos essas duas partes aí. Tem as outras que não vai dar tempo, porque só faltam 4 minutos para encerrar a aula. Então, eu vou fazer a revisão agora do que a gente viu, certo? Nós vimos a oração subordinada substantiva, revisamos a oração coordenada sindética e assindética, os seus tipos, também as orações subordinadas substantivas e seus tipos, e começamos os processos de formação de palavras agora, viu? Eu estou com vontade de colocar vocês lá na última aula, para uma revisão, para dar continuidade a esse conteúdo, porque esse conteúdo é muito importante, eu queria que fosse para a prova, porque ele é muito fácil. Aí, então, olha, na última aula, certo? Última aula, de 11h40, nós teremos aula de português, viu? Eu estou acrescentando essa aula hoje, tá certo? Não, nessa aula não. Ok. É isso mesmo, última aula, viu? 11h40? Então, 11h40, nós teremos aula de português, tá certo? Certo. 11h40, ok? Então, encerramos aqui a aula. 11h40, eu mando o link para a gente continuar. Tchau, vocês. Tá certo. Tchau, pessoal. Tchau. Bom dia.